galera, aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver pelo título, como vocês podem ver por essa foto aí atrás, eu vou falar sobre 3 jogos de RPG que eu considero a arte realmente importante, uma arte que realmente importa e até mais do que isso, uma arte que realmente acrescenta. Alguns avisos logo de começo para ninguém pensar mal. Não estou dizendo que esses 3 são os únicos livros de RPG em que acontece isso, tá? Existem outros. Eu estou falando desses 3 porque são 3 em que eu tenho na minha coleção, são 3 em que eu já li, são 3 em que, acima de tudo, que eu já joguei, porque eu falo que por mais que seja legal ler a galera que estuda design e tudo, pra mim, eu só considero que eu conheço um RPG depois que eu fiz os 3 processos, né? Os 2 processos que eu li e que eu joguei. Então são 3 que eu joguei, o último foi o Hitodama, que eu joguei essa semana. E eu acho que esses 3 são exemplos muito claros disso, de quando a arte ela é usada para realmente ser parte assim, inseparável do livro e do sistema. Falando mais geral, antes de entrar nos 3, não é segredo para ninguém que acompanha o canal ou para quem acompanha as minhas redes, que eu vejo vários problemas na forma como a arte é tratada em livros de maneira geral. E quem me conhece também sabe que eu trabalho com artes, eu pinto quadros, faço desenho, né, faço desenho para livros pedagógicos, então a arte também é parte do meu trabalho, então não estou diminuindo a importância da arte, a minha formação é em artes e tudo mais, tá bom? Eu só acho que de uns tempos para cá, e quando eu falo de uns tempos para cá, de 15 anos para cá, e principalmente de uns 4, 5 anos para cá no RPG, eu acho que a arte ela tem sido pensado, e muito bem pensado, tá? Não tiro mérito, como uma ferramenta de marketing excelente. Então tem jogos que se fizeram pela arte, por exemplo, Mork Borg, que é um jogo que eu já li, que eu já joguei, que é um jogo que eu considero ok, mas que ele não teria impacto nenhum se ele tivesse uma arte interna, uma diagramação convencional. Ele seria aquele jogo que ia, sei lá, conseguir 1 ou 2 selos menores lá no drive-thru e passou batido, né? Um outro jogo que eu acho que chamou muita atenção, mas eu já considero diferente, seria o Xazir Kala, ou Zazir Kala, né, que foi lançado aqui no Brasil e que ele tem uma estética totalmente black metal, mas eu já acho bem diferente do Mork Borg, já chego nisso em algum momento aqui do vídeo. Mas enfim, esses 3 realmente importam. Então, eu acho que se pensa tanto na questão do marketing, né? Não, porque a gente tem que fazer algo que a pessoa bata o olho, porque todo dia são 5, 6 financiamentos coletivos de RPG que saem, então você tem que fazer o negócio brilhar no olho. Eu entendo isso, eu não estou condenando, tá bom? Mas acontece que isso vai ganhando uma preponderância tão grande que a arte usada em função da experiência do livro, ela fica um pouco de lado. Então é muito comum você ver artes que estão muito jogadas ali, são bonitas, são artes fantásticas, de artistas impressionantes e tal, mas que não tem aquela conversa, sabe? Muita arte genérica, né? Muita arte genérica que são boas, mas que poderia ser um livro do, sei lá, do Basic Fantasy, poderia ser um livro do Tarcísio Lucas OSR, né? Então, e assim, cumpre um papel estético de ser bonito, de ser bem feito, eu não tiro esse mérito, mas que sei lá, se eu trocasse a arte de página, não ia alterar a minha experiência com o jogo, eu estou falando de mim, né? E muitas vezes, se tirasse aquela arte, não iria afetar drasticamente a minha experiência de jogo, porque provavelmente eu iria abrir só aquilo só para consultar a regra, que é o que muita gente faz, né? Ao passo que esses 3 livros, eu faço isso, eu sei que muita gente faz, que é abrir o livro e contemplar as artes para realmente se inspirar. Então, esses 3 livros eles são exemplos de pessoas, no caso aqui, né, do Caio Romero e do Raul Rinaldi, no caso aqui do Marcelo Collari, no caso aqui, né, do Alexander, que foi pensado para que a
não só a arte, quando eu falo de arte eu não estou falando só da ilustração, eu estou falando da diagramação como um todo, para ser parte da experiência de leitura e para ser parte da experiência mesmo, né? Para você jogar e mesmo que você abra uma página aqui, cara, você se inspira com isso. E olha só que interessante, até páginas que não têm ilustrações ou que tem algum tipo de ilustração mais estilizado, elas cumprem uma função muito interessante de colocar no clima e muito mais do que isso, de fazer a experiência diferente. Esses 3 jogos eles seriam muito diferentes se eles tivessem uma diagramação diferente, se eles tivessem uma arte diferente. Tanto é que o Nomads, né, o Marcelo Collari, ele chegou a me passar a primeira versão do Nomads, que era com outras artes, absurdamente bem diagramado, porque o Marcelo ele trabalha profissionalmente com isso, ele se formou profissionalmente com isso e ele faz uns trabalhos absurdos disso, né? Tudo que é audiovisual, aqui na parte visual, né? E era muito bom, mas quando ele repaginou para isso, ele encontrou a fórmula perfeita. E o Caio aqui também, porque E aí vamos lá então, o Caio, vou começar falando do Inferno, né, que muita gente diz que esse é o Mörk Borg brasileiro, que ele tem uma pegada meio heavy metal aqui, né, mas aí vai partir pro lado da minha opinião, tá bom? Eu acho o Inferno absurdamente superior ao Mörk Borg, porque ao passo que eu acho que o Mörk Borg ele tem um visual impressionante, mas ele tem uma experiência de jogo que, pelo menos para quem acompanha o lance indie, para quem está acompanhando o lance minimalista, ele já apresenta assim aquilo que a gente já estava vendo. O Inferno ele cria essa ambientação visual para apresentar uma jogatina muito única. Cara, não tem nada que eu possa dizer que parece o Inferno no que ele se propõe de jogo. E aí, né, toda a parte da diagramação do Inferno, ela é pensada muito para isso. Então cada página tem a sua mecânica e toda a diagramação ela trabalha muito a favor dessa mecânica. Então, né, são coisas bem diferentes e se você for analisar as tabelas e o que está sendo dizendo aqui, você fala, meu, essa cor aqui é muito indicado. E são mecânicas muito diferentes e muito específicas do Inferno. Né? Então ele não é um jogo comum ou mais ou menos comum dentro da cena em que ele se insere com um visual espetacular. Ele é um jogo que tem um visual espetacular a serviço de mecânicas incomuns. E eu acho fantástico, tudo. Ele é um livro que ele consegue ser fininho e a capa dura nele ficou muito bem, assim, sabe? Ele é um jogo, né, ele tem 70 páginas, alguma coisa assim, e ele ficou muito bem de capa dura. Eu acho que combina muito, ele tem essa parte brilhante, enfim, é tudo. Muito bem feito. A diagramação ela nunca fica confusa. Isso é uma outra coisa também. As letras, ele muda muito a fonte, principalmente dos títulos de capítulo, né? E por exemplo, o Mörk Borg para mim tem várias páginas que são muito desconfortáveis de ler. Eu sou autista, eu tenho TDAH e dependendo da estrutura de estética do negócio, para mim fica tudo embaralhado, como se eu não conseguisse perceber aquilo. E eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso também. Isso não acontece no Inferno. Eu acho fantástico. E é muito interessante porque também, olha só que legal, pelo título, pela proposta, ele é um jogo com uma temática bem adulta e bem apocalíptica, literalmente apocalíptica. E ele não é gore, né? Muita gente iria apostar no gore. Por exemplo, você pega o Lamentations of the Flame Princess, que é um jogo assim, pelo menos as regras, o livro básico é totalmente comum, é um BX ali com tempero, mas com coisas bem gores e víscera aí, né, coisa pra fora. E o Inferno ele consegue passar essa imagem de fim de mundo, de desesperança, de fogo caindo do céu, sem ser gore, sem ser escatológico no sentido de
É que escatológico, no sentido original, ele se refere às coisas do fim do mundo, né? A escatologia, dentro da teologia, é o estudo das coisas referentes ao fim de tudo, né? Mas no cinema, escatológico é aquela coisa mais visceral, mais exposta. E ele usa, olha só que interessante, o graphic design aqui, que foi o Raul Rinaldi, ele conseguiu usar o conceito de escatologia no sentido teológico dele, sem precisar apelar para o sentido de escatologia que a gente conhece no cinema. Então, é muito interessante aqui, é muito interessante. Ele é bem escatológico nesse sentido mais profundo, sem precisar ser gore. Né? Sei que eu estou usando vários termos técnicos aqui, mas eu não consegui sair disso. Obra-prima, assim, infinitamente superior ao Mörk Borg, tanto em proposta, é muito diferente, ele não é um jogo OSR, embora ele tenha uma versão que foi diagramada OSR. Olha só também outra preocupação, né? De 0 a 10, isso aqui é nota 12, no mínimo. Né? Aqui você tem o Nomads, do Marcelo Collar. Primeiramente, uma coisa que o Marcelo Collar fez foi que tá escrito o nome aqui, mas ele tá num tipo de relevo, num tipo de brilho. Então, isso daqui já é muito interessante, é uma capa muito intrigante. Eu gosto muito de livros que não colocam o título. E o Nomads, ele consegue ser muito imersivo dentro de uma diagramação um pouco mais convencional. Por exemplo, não tem texto aqui torto, não tem nada, olha só, né? Mas o Marcelo, ele trabalha muito bem com o fundo de página, que sempre tem muito a ver com o que está sendo dito, né? Ele usa muitas páginas cleans também, e ele trabalha com as imagens, cara. E é muito interessante, porque tem muitas imagens, né, de página inteira, e tem outras que ocupam metade de uma página, ou um terço de página. Deixa eu ver aqui alguma que eu acho bem interessante. Tanto é que essa divisão, quer ver? Me influenciou muito nos meus designs aqui, né? De jogar o texto um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, por exemplo, isso aqui, né? Eu acho muito fantástico, é muito simples, quer dizer, é muito simples agora vendo, né? As escolhas estéticas que ficaram por trás. Mas tem uma página aqui que eu considero assim a minha maior influência enquanto designer, né? Eu querendo me arvorar de designer, né? Outra coisa que eu gostei muito foi dessa introdução, né? Que é muito louco porque não é só desenhos, ilustrações jogadas. Isso daqui basicamente é um resumo de uma parte importante do cenário, né? Quem conhece sabe que Água Viva tem uma parte de cenário assim impressionante. Esse desenho aqui já coloca muito no clima. Isso daqui também, né? Se alguém faz um resumo do que pode ser o Nomads, pronto, né? Tem uma, olha só, tem até uma dedicatória aqui muito legal. Isso aqui, cara, olha só, cara, olha que coisa bem bolada, bonita, né? Esse lance, ele pensou é um cara que ele pensou na letra em si, na palavra, né? Então aqui ele tirou algumas letras, e mesmo assim você bate o olho, você identifica, e assim, sem comentários, assim, esse daqui, esse índice aqui, cara, pra mim isso daqui é uma aula de como um livro de RPG pode ser bacana sem precisar comprar fogos de artifício pra soltar, sabe? Não tô fazendo crítica, tô fazendo um elogio ao Nomads, tá bom? Não tô fazendo crítica a nenhum outro jogo. Eu não vou falar mais do Nomads porque eu vou fazer ainda hoje um vídeo falando sobre o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foi o filme que ganhou o Oscar desse ano. E eu assisti ele recentemente, é um absurdo. E basicamente é o filme do Nomads, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. E por fim, temos aqui o Hitodama, que foi um jogo que eu não consegui participar do financiamento. Ele foi muito bem sucedido, o financiamento, muito bem sucedido. Depois eu também não consegui, né? Toda vez que eu vou comprar um livro, alguém fica doente, aí tem que comprar remédio caro. É impressionante como o universo ele conspira contra mim nesse sentido, né?
Mas agora, finalmente, né? Tô aqui com o Hitodama em mãos, A Jornada das Almas. E esse daqui, gente, ele é muito fascinante. Ele já investe numa coloração bem azulada. Não todas as páginas são assim, mas o azul é o tópico do livro, que eu acho muito legal. As fontes, tudo. Então, esse livro ele tem uma influência, até mesmo pelas artes, né? De cultura oriental enorme. Os termos, né? Você tem os Shinigami, você tem Hitodama, são todos termos que de alguma se associam a essa cultura do Japão, do anime, do mangá. E é muito legal porque, de maneira geral, o Hitodama ele é econômico na quantidade de ilustrações. Às vezes ele passa, né, várias páginas sem ter uma ilustração específica. Ele trabalha muito com essa questão de silhueta, de contraste, né, que eu acho muito bacana. A forma como as tabelas são expostas também, eu achei. É um livro muito agradável, sabe? Essa combinação de cores. O texto não é carregado, então tem páginas que você tem pouco texto, como eu acho que tem que ser. Ajuda muito a absorver o cenário e combina muito com a história que está sendo contada, porque o Hitodama ele é um universo. Né? A gente tem aqui não só um sistema de regras, que é muito bom por sinal, mas ele é um universo. E as cores, a combinação, essa estética mais clean, que faz referência um pouquinho à cultura oriental, ele dá muitas vezes eu, por exemplo, nas vezes em que eu joguei, eu folheava o livro para ter inspiração, sabe? Então, eu dava uma folheada assim, e pô, olha só isso aqui, né? E muitas vezes nem era uma ilustração assim tão identificável como, por exemplo, essa daqui. E já me vinha várias ideias, né? Aqui tem elementos, tem muitas coisas bem interessantes aqui. E também eu não consigo imaginar esse livro de uma forma diferente, mesmo se fosse com ilustração do Alex Ross e tivesse uma ilustração a cada 2 páginas feitas pelo Alex Ross, na minha opinião, não chegaria perto do que esse livro proporciona. Então, acho que são caminhos a seguir. Eu não estou falando ninguém para mudar nada, tá bom? Tanto é que eu não citei nenhum outro jogo. Se eu fosse citar jogos, eu citaria alguns jogos meus, né? Por exemplo, eu reconheço nos meus jogos, tem 2 tipos, assim, com relação a 3, né? Primeiro, tem alguns que são visivelmente ruins, porque eu estava aprendendo e ao mesmo tempo eu queria lançar. Não me arrependo deles, tenho orgulho e, assim, dentro das possibilidades do momento, era o que eu conseguia fazer, né? Tem alguns que realmente eu consegui passar na arte a experiência de jogo, pelo menos para mim. Aí eu citaria o Cyber Cidades e Synthwave, que ele tem esse clima bem Synthwave, meio anos 80. Eu cheguei a baixar aplicativos para deixar ilustrações com aquela granulação que era comum na década de 80, né? E as fontes e tudo mais. O Backrooms, que a maior parte foram fotos que as pessoas me enviaram ou que eu mesmo tirei. E aí eu trabalhei essas fotos digitalmente, lembrando que o Backrooms foi lançado antes de surgir essas inteligências artificiais. Se tivesse à minha disposição, com certeza eu teria usado também para aprimorar, mas enfim, eu só usei fotos mesmo. O Found Footage, que teve essa pegada, então foi, né? Mas eu confesso que tem alguns jogos meus, né? Alguns materiais meus, que eu faço a arte toda pensada na questão do marketing, né? Eu incluo nisso a maior parte do material que eu lanço lá fora, né? Eu tento, logicamente, fazer um negócio harmonioso entre arte e livro, mas acima de tudo eu tô pensando que o pessoal vai lá ver o preview e eu quero convencer a pessoa a comprar aquilo. Então, tem vários materiais meus lá fora que a arte ela tá cumprindo um papel totalmente de marketing, né? E eu não acho que isso é errado. Eu preciso pagar contas, o que eu sei fazer é isso, então, né? Por que não dar um up? Então, em nenhum momento eu tô falando que fazer a arte, trabalhar a favor do marketing é errado, tá bom? E não acho nem que mesmo que não converse, eu não acho errado. Eu acho que não tem arte errada, não tem livro errado. Eu só acho que ganha-se muito como, além disso, porque esses 3 livros aqui, eles têm uma
Eles têm um apelo de marketing enorme, todos foram muito bem sucedidos na época dos seus lançamentos e todos eles vendem muito bem até agora, né? Então eu acho que dá sim para pensar os dois e assim, fazer o fogo de artifício. Então aqui ó, cheguei no final bacana, né? Esses são 3 jogos que não é que eles não têm fogos de artifício, eles têm, são muito bonitos, são fogos de artifício chineses, né? Muito bonitos. A diferença em relação a muita coisa que eu vejo por aí é que a galera coloca os fogos de artifício para estourar na hora certa. Basicamente é isso, né? E não em momentos aleatórios, que também fica bonito, mas menos significativos. Galera, um abraço, a gente se vê. Quem quer comprar RPG, os 3 são nacionais, né? Pode investir em qualquer um desses que não tem erro, tá bom? O Inferno você vai encontrar lá na Campfire Studio, tá vendendo físico. O Nomads, que eu não sei se ainda tem físico. E o Hitodama também. Eu vou pesquisar tudo isso e daqui a algum tempinho eu coloco os links nos comentários, tá bom? Um abraço.